Emocionante. Enquanto você ajusta aí, Pablo, só mandar um recado para o professor Justino. Ele mandou um abraço a todos, professor Egon, aos alunos, disse que está muito saudoso da Federal do Paraná e pediu que eu mandasse um abraço aí para todo mundo. Muito obrigado. O professor Justino querido falou conosco na semana passada, retrasada. Já estou até perdido nesse horário. Pessoal, segundo o que me consta, nós estamos ao vivo e com muita satisfação que eu gostaria de iniciar e abrir mais um evento do Núcleo Discente de Direito Administrativo da Universidade Federal do Paraná. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Mariana, que vai fazer a mediação de hoje. E só deixar avisado que a professora Vera, ela vai chegar ao longo da exposição ou do Caio ou do Egon por conta de um compromisso que ela teve hoje às 6. Mariana. Boa noite, pessoal. Agradecemos a presença de todos e de todas. Estamos iniciando hoje o debate sobre o projeto de lei 2139 de 2020. E, antes de tudo, eu vou explicar rapidamente a metodologia, que vai ser a seguinte. Inicialmente, eu vou ler o currículo dos nossos convidados e da nossa convidada, que vai chegar um pouco mais tarde, como o Pablo falou. E, na sequência, cada um deles vai falar uma fala inicial de uns 10 minutos, aproximadamente. E, no segundo momento, vamos fazer uma rodada de perguntas e debates. E, nessa segunda parte, é para ser um pouco mais dinâmica, sem ficarmos muito presos a regras muito formais. Então, fiquem à vontade para participar. Vocês podem abrir a câmera e perguntar oralmente aqui no grupo, ou, se preferirem, mandar uma pergunta aqui no chat do Zoom, que a gente lê em seguida, tá bom? Antes de passar a palavra para os professores, eu vou fazer uma breve apresentação do currículo dos nossos convidados. O professor Egon é doutor em Direito pela nossa querida UFPR, professor da UFPR, além de árbitro e advogado. A professora Vera é doutora em Direito pela USP, professora da FGV e advogada. E o professor Caio é doutorando em Direito do Estado pela USP, mestre em Direito do Estado pela PUC São Paulo e professor da Fundação Instituto de Administração, além de advogado. Passo a palavra agora para o professor Caio. Professor, à vontade. Boa noite, Mariana. Obrigado pela introdução. Queria agradecer a você, ao Pablo e a todo o pessoal do Núcleo pelo convite. Quero dizer que aqui eu sou um discente como vocês, porque do lado do Egon e da Vera eu tenho mais a aprender do que acrescentar. Então, é um convite mais do que falar, mas sim para aprender com essas duas feras aí do direito administrativo que me inspiram já aí há bastante tempo. E aí não é nenhuma piadinha com a idade do Egon, nada disso, porque ele tem um espírito mais jovem do que muita gente por aí, sem dúvida nenhuma. Meu colega aí de tatuagens, exceções no direito, e, enfim, é um prazer falar aqui desse projeto, que para mim é muito caro, porque eu tive a oportunidade, atendendo ao convite do professor também, e senadora Anastasia, de colaborar com a redação desse projeto, e até para que a gente possa contribuir melhor com o debate, minha ideia aqui, mais do que analisar dispositivo a dispositivo, que seria um estorvo para vocês, eu acho que vale a pena falar um pouco de onde surgiu a ideia desse projeto e quais são as intenções desse projeto, até para trazer um pouco a discussão aí ao temário que foi proposto, se esse projeto é ou não realmente necessário para o enfrentamento da pandemia da Covid. Então, atendo especificamente a esse ponto, a ideia do projeto surgiu justamente por uma dificuldade muito bem antevista pelo senador Anastasia e que, na prática, já estava sendo vivenciada em alguns casos específicos, de prover soluções ao enfrentamento da Covid no âmbito dos contratos administrativos. Aqui acho que a pandemia ela não faz discriminação em relação a quem ela afeta negativamente, e sem dúvida nenhuma os contratos administrativos são sim um foco de atenção por conta de todos os efeitos negativos que as medidas de restrição, principalmente tão necessárias ao combate à enfermidade, acabam gerando. E a ideia inicial, esse projeto está amparado aí em dois grandes objetivos.
O primeiro deles é conferir um conforto maior ao agente público na tomada de decisão em relação à adoção de algumas medidas que eventualmente inovem aí, ou pelo menos sejam menos ortodoxas do que o que normalmente a gente tem em termos de medidas de recomposição de equilíbrio econômico e financeiro, de revisão dos contratos administrativos. Então, a gente sabe, e aqui já antecipa um pouco a conclusão, de que o aparato atual legislativo ele poderia eventualmente, inclusive, ser utilizado e servir aí de parâmetro tanto as leis que regulamentam os contratos administrativos, tanto a lei geral, a RDC, enfim, lei das estatais, mas principalmente a LINDB com as alterações que se operaram recentemente e que trouxeram aí uma margem de segurança maior, uma flexibilidade maior para a adoção de algumas medidas, inclusive especificamente em relação às dificuldades do agente público e à consideração da conjuntura diversa que influenciou a tomada de decisão do agente público, principalmente em relação aos processos de controle. Mas ainda assim, a gente sabe que na prática, infelizmente, a gente vive no país ainda uma hipertrofia do controle e uma hipertrofia de um controle nem sempre racional. E essa hipertrofia do controle, infelizmente, acaba ocasionando uma certa letargia aos agentes públicos, ao famoso apagão das canetas, aí um termo que virou comum, infelizmente, porque ele retrata justamente essa realidade que é tão adversa à eficiência administrativa. Ninguém aqui é contra o controle, mas o fato é que o controle tomou proporção tal que o agente público muitas vezes se vê com temor de adotar algum tipo de solução, porque não sabe como essa solução vai ser interpretada pelos órgãos de controle e, eventualmente, ele se sujeitar a algum tipo de sanção. Então, o primeiro objetivo foi fornecer aí um aparato legislativo específico para a Covid, do qual o agente público pudesse buscar algum conforto na hora de determinar algumas medidas muito excepcionais e que normalmente podem desafiar aí uma restrição contratual ou mesmo uma restrição legislativa. Falo aqui especificamente em relação aos limites do artigo 65 da 8666, que estabelece limites percentuais para alteração dos contratos administrativos. É óbvio que esses limites não são invioláveis, tem precedentes aí, inclusive no Tribunal de Contas, que admitem a supressão desses limites, mas é óbvio que ainda é algo que causa muito temor. Então, esse foi o primeiro objetivo do projeto. O segundo objetivo, que está muito interrelacionado a esse primeiro, é conferir uma segurança jurídica às decisões que forem tomadas, e algumas delas já estão sendo, você tem exemplos aí da NTT, por exemplo, que revisou obrigações de concessões rodoviárias, para que essas decisões tomadas nesse momento tão urgente e que vão, sem dúvida nenhuma, se sujeitar a um controle posterior, elas gozassem de alguma segurança maior, porque estariam previstas expressamente em dispositivo normativo. Então, a ideia era, no primeiro momento, conferir o conforto necessário para que essa decisão fosse tomada, ou seja, tirando aí algumas amarras que eventualmente pudessem atrapalhar a discussão com o agente público, e, no segundo momento, garantir alguma segurança jurídica para que as decisões tomadas em prol da continuidade dos contratos, ou mesmo, em alguns casos, da sua rescisão, o projeto também contempla um dispositivo específico para tornar mais célere a rescisão contratual, não fossem posteriormente questionadas, trazendo aí um prejuízo ainda maior no momento em que, mais do que nunca, vai ser necessário uma segurança jurídica institucional. A gente sabe dos impactos para alguns contratos, alguns realmente, infelizmente, não vão ter condições de sobrevida, porque o impacto foi muito grande. E aí o projeto faz isso sem descer muito no detalhe. A ideia nunca foi fazer um rol taxativo de medidas, até porque, ao fazê-lo, corria-se o risco de deixar alguma medida de fora, e aí essa medida que pudesse ser utilizada deixasse de ter o aparato. Então, a ideia é lançar bases mais gerais, e naqueles pontos que se achava necessário uma previsão expressa
o projeto cuidou, como uma possibilidade de alteração de matriz de risco, como uma possibilidade de uma extensão contratual que não fosse confundida com a prorrogação, para não se sujeitar aos limites da prorrogação, e especialmente naquilo que eu acho que realmente é mais assertivo e mais inovador no projeto, na possibilidade prevista nos artigos 6º e 7º, de que as partes, passado o momento mais sensível da pandemia e quando, enfim, pudesse ser quantificado o impacto que os contratos sofreram por conta da pandemia, elas pudessem não só se valer de instrumentos de reequilíbrio econômico-financeiro, mas, inclusive, de acordar uma nova equação contratual. E essa decisão foi tomada não sem um certo temor de que a administração se valesse dessa disposição para forcejar aí ao contratado a revisão dos seus contratos. Então, por isso, o artigo é bem claro de que a revisão da equação ela se sujeita a consenso entre as partes, ela não pode ser tomada de maneira unilateral pela administração. E ela é uma possibilidade porque a gente vislumbrou que, em alguns casos, o próprio contrato ele não é mais viável conforme a sua caracterização original. E a administração vai ter aí uma escolha de ou encerrar esse contrato e aí prejudicar a entrega, prejudicar a prestação que esse contrato se destinava originalmente, com todos os encargos que isso traz, de litígios de encerramento, de realização de nova licitação, enfim, com um atraso muito grande em relação à conclusão dessa prestação. Então, era melhor prover uma alternativa, um plano B, para que as partes pudessem reconvencionar, reconformar esses contratos para a realidade atual. Eu costumo dizer aí eu entrego um pouco a idade, porque eu sei que eu estou falando aqui principalmente para jovens, então as referências não são mais as mesmas. Para quem assistiu De Volta para o Futuro, tem uma cena muito emblemática, que esses dias eu estava revendo aqui nas madrugadas de trabalho, em que o professor Brown lá vai explicar justamente que você tem uma realidade e que foi mudada aí com as viagens lá que eles vinham fazendo e que essa realidade é justamente outra. Essa analogia é perfeita para o contrato administrativo. Não adianta você encarar os efeitos da pandemia com a realidade na qual esses contratos foram conformados, porque essa realidade mudou abruptamente. Então, você está numa realidade paralela em que você, eventualmente, só vai conseguir prover uma solução para esses contratos se esses contratos forem reconfigurados com base nessa realidade paralela. Então, argumentos do tipo de vinculação ao edital não tem muito lugar no momento em que a realidade que o edital foi feita não é mais a realidade que a gente vive hoje. É óbvio que isso não é uma carta branca e para que você mude totalmente o contrato, mas você consegue aí ter uma flexibilidade maior para garantir no mínimo da prestação original que aquele contrato se destinava, você conferir aí uma nova roupagem, seja em relação às especificações do objeto, ao rol de obrigações, naqueles contratos que têm parâmetros de desempenho com a revisão desses parâmetros, enfim, você promover realmente uma nova equação contratual. E aqui, já para finalizar e não tomar mais o tempo para a exposição do Egon e da Vera e dos debates, é importante dizer que essa nova equação não significa necessariamente que é um permissivo para que a administração saia como única derrotada. Tenho falado bastante para alguns clientes que me procuram que, em alguns casos, a nova equação vai pressupor também perdas do lado privado. É impossível você imaginar que a administração vai ter a capacidade de equacionar todos os contratos que ela tem celebrado sem que o particular também abra mão, em alguns casos, de alguns direitos, de alguns benefícios que ele tem com esse contrato. Então, por exemplo, pensando em concessões de serviços públicos, nessa nova equação, eventualmente, pode-se pensar numa nova TIR, ou seja, num novo retorno esperado para o concessionário. Obviamente, ele tem que concordar com isso, mas o fato é que a ideia de uma nova equação pressupõe justamente isso, conferir uma flexibilidade necessária para que os contratos possam ser ajustados com base nessa nova realidade e assim se assegurar, na medida do possível, a continuidade da prestação originalmente contratada. Então, acho que em breves linhas, e não quero mais aqui me alongar na exposição, esses são os objetivos do projeto.
De novo, eu acho que poderiam ser feitas alterações sem esse projeto existir, até acho que sim, mas eu acho que o projeto ele tem esse mérito de fornecer aí expressamente uma garantia maior, um conforto maior para o agente público e uma segurança jurídica maior para as decisões que precisam ser tomadas nesse momento excepcional. Então, isso era o que eu tinha para falar aqui, para iniciar o debate com vocês, e passo a palavra para o Pablo e para a Mariana. Muito obrigada, professor Caio, pela exposição muito esclarecedora para a gente compreender melhor as intenções do projeto de lei que estamos discutindo aqui. Eu queria dar as boas-vindas para a professora Vera, que a gente viu que entrou no chat agora, no meio da exposição do professor Caio. Seja muito bem-vinda. E apenas para atualizar a professora, estamos na etapa de exposições, em seguida passaremos a palavra ao professor Ego e para a professora Vera, e no segundo momento vamos abrir para as perguntas dos ouvintes. Passo a palavra agora para o professor Ego, por favor. Olá, muito boa noite a todos. Queria agradecer o convite do Pablo, a acolhida da Mariana. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez nos debates do Núcleo, e uma alegria maior ainda por estar na companhia da minha querida Vera e do Caio. E o Caio falou algumas peculiaridades que nos unem, mas talvez não tenha dito a principal, né, Caio? A nossa origem, né, que fica denunciada no sotaque dele. É um subterfúgio do meu. Somos baianos os dois, então a gente já tem mais uma coisa a mais a nos unir. Exatamente. O que a gente pode fazer, né? Coisas da vida. A minha manifestação, e eu trouxe aqui uma caneca para vocês entenderem quem está falando hoje aqui, né? A minha manifestação ela vai ser um pouco crítica, um pouco ranzinza, e depois eu vou tentar trazer alguns aspectos positivos. Né? Eu vou dividir a minha fala em duas partes. Né? Em primeiro lugar, eu vou fazer uma crítica negativa, mas não em termos do projeto em si mesmo. Né? O projeto 2139, eu estou de acordo amplamente com as ponderações que o Caio fez, mas a lógica por detrás dele. E eventuais, aquilo que eu enxergo, e talvez eu esteja sendo um pouco ranzinza demais, eventuais efeitos perniciosos deles decorrentes, quer seja aprovado, pior ainda, quer não seja aprovado. Eu vou, na segunda parte, encerrado isso, tentar, se houver tempo, fazer análise positiva de alguns itens do PL 2139, sobretudo do artigo 9º, que é o artigo que me interessa mais, que é o artigo que diz respeito às concessões de serviço público. Vamos, portanto, à primeira parte, essa parte mais de teoria geral do direito administrativo e o cenário geral das coisas. Qual que é a minha premissa? Nessa vida, nem todas as ideias são más. E mesmo as ideias más podem revelar uma boa ideia. Pode gerar uma boa consequência. Mas como é que a gente pode detectar isso? Como é que a gente descobre que uma ideia é ruim, que um projeto de lei é ruim, que um ato administrativo é ruim? Na minha percepção, e talvez eu esteja sendo um pouco consequencialista, pragmático demais, não é esse o caso, mas vamos lá, pelos possíveis efeitos práticos que determinada conduta, comportamento humano pode gerar. Quais seriam esses efeitos práticos? A gente consegue detectar os benefícios e as fraquezas dessa ideia? Nós estamos aptos a fazer um balanço e concluir, não, efetivamente ela é vantajosa. Vale a pena fazer isso. Eu não digo só vantagens teóricas, eu digo especialmente vantagens práticas. Eu acho que aí a gente consegue detectar se efetivamente a gente está diante de algo que pode vir a trazer benefícios, ser vantajoso positivamente, ou trazer malefícios. Para isso, a gente precisa, sobretudo, de informações. Sobretudo em termos de contratos administrativos. Precisa-se de dados, de informações reais e fidedignas. Isto é, para que nós possamos transformar novas ideias em guias úteis de comportamentos humanos,
em soluções que antes resolvam problemas do que criem problemas, o ideal seria a gente dispor de uma quantidade de informação, de uma capacidade avaliativa, para organizar essa informação, e essa informação válida, no mundo real, e, eventualmente, gerar situações de causa e efeito. Nem sempre isso é possível fazer em contratos administrativos. A gente sabe disso. Sobretudo em contratos administrativos, dos quais eu me preocupo, que são contratos de longo prazo. Nós dispomos de um volume de informações presentes e um volume de informação pretérita, né? Sobretudo dados que foram levados em conta para a formulação das propostas, para a formulação do ideal, do edital. A nossa vida hoje, esse tipo de contato que nós estamos tendo pelo Zoom, a distância, a impossibilidade de contatos físicos, demonstra que, efetivamente, não tem como prever o futuro. Né? Se nós, porventura, tivéssemos essa capacidade de prever o futuro, a situação seria outra. Existem circunstâncias que são incertezas da vida. Qual que é o problema que eu vejo nesse cenário, né, de contratos administrativos? Que o volume de informações pertinentes a cada contrato administrativo é eminentemente o gestor desse contrato que as detém. E, sobretudo, contratos de concessão. E aqui, talvez eu pareça um pouco exagerado, mas eu acredito piamente nisso. Não existem dois contratos de concessão iguais. Eles podem ser objeto da mesma licitação, eles podem ser objeto de propostas semelhantes, mas não existem dois contratos de concessão idênticos. Cada um é um contrato que será revelado quando de sua execução. Logo, quem dispõe essas informações para avaliar se a situação é vantajosa ou desvantajosa é aquele que executa o contrato. Assim, qual que é o problema que eu enxergo em projetos como o PL 2139? Ele representa boas ideias que podem bloquear soluções eficientes. Ele alimenta um monstro chamado direito administrativo do medo. Ele estimula situações do apagão da caneta. E mais, ele submete o gestor determinadas escolhas a uma legalidade estrita. E daí a pergunta que eu me faço: se o PL não for aprovado, o que está nele previsto torna-se proibido? Ou gera uma situação de desconforto? Ou até não ser aprovado é melhor o gestor não fazer, porque, quem sabe, não dê certo? Quais são as características do projeto? Ele tem uma relação de causa e efeito focada na causa, a pandemia. E, por isso, no artigo 1º, ele diz que tem um caráter transitório e emergencial. E tem como causa a pandemia e visa a mitigação dos seus efeitos sobre os contratos administrativos, artigo 1º, parágrafo 2º. Ele autoriza, com base num plano de contingência, sobretudo, no artigo 2º, que o contrato seja adaptado e autoriza, inclusive, a inclusão de cláusulas de Alternative Dispute Resolution, de soluções consensuais de conflitos, no artigo 10º. Quais são os problemas que eu enxergo aqui? E, com todo respeito aos redatores, com todo respeito ao senador Anastasia, o trabalho é de primeira qualidade. Né? Eu ficaria muito contente se, porventura, estivesse na redação original da lei. Quais são os problemas? O primeiro, e para mim o mais complicado, e o Caio já deu uma saída rápida pela esquerda dessa problema, está na lógica provisória da taxatividade do lícito. A administração pública ela precisa de um rol exaustivo daquilo que ela pode fazer dentro do contrato. As soluções para resolver problemas de contrato administrativo elas são dadas pelo legislador. A gente sempre vai precisar dele. Se acontecer um fato imprevisto, imprevisível, uma incerteza, jamais cogitada antes, a gente precisa do legislador. O plano de contingência, a alteração dos aportes, a suspensão das multas, que são temas da lei, isso depende da letra da lei? Eu tenho para mim que não. Mas aqui eu estou sozinho, né? O Caio está em ótima companhia. O Marçal publicou anteontem um artigo no Jota, referendando o projeto de lei. Tem outros autores que são de primeira categoria. Né? O Flávio Amaral Garcia e o Rodrigo Zambão, procuradores do Estado do Rio de Janeiro, publicaram um artigo de primeira categoria prestigiando o projeto de lei. Eu estou aqui no meu esporte olímpico predileto, que eu nado contra a corrente. Eu estou sozinho nessa, solitary man. Né? Eu acho que não depende.
eu acho que nós já temos competências e temos uma discricionariedade negocial que autoriza fazer isso. Eu vou dar um exemplo que talvez seja o que me deixa mais sensível hoje. O artigo 10º, que diz que pode haver termo aditivo para métodos de solução adequada de conflitos, mediação, negociação e arbitragem. Isso, até onde eu sei, já estava pacífico nas leis e na jurisprudência do STJ. A possibilidade de fazer um termo aditivo, nada obstante, é a resistência inicial do TCU. Tem um mandado de segurança do STJ que quebrou essa resistência. Isso é possível em qualquer contrato hoje, já era possível, se estabelecer uma cláusula, por meio de termo aditivo, que congregue meios de solução consensual, a solução adequada de controvérsia. A pergunta que eu me faço é, se a lei não passar, não pode? E se acabar a pandemia? A lei vem, mas ela diz, não, é só para o período emergencial da pandemia. Acabou a pandemia. Tomara que seja em breve. Vem o ato administrativo, a lei diz, não, acabou a pandemia, não tem mais pandemia. Aí eu não posso mais fazer termo aditivo para fazer arbitragem. Eu estou bloqueado. E mais, né, o que me parece mais sensível, como é que ficam o artigo 30 da LINDB e o artigo 926 do CPC, que estabelecem e estatuem o dever de respeito aos precedentes? Está na jurisprudência. Está no precedente do STJ. Já tá. Então, o 30 e o 926. Por outro lado, o que me parece, e eu estou vendo que eu vou extrapolar o meu tempo, não vou ter tempo de tratar especificamente como eu gostaria do artigo sobre direito às concessões, o que me parece é que, e aí sim é a parte talvez mais sensível, que soluções eficientes dependem de informação e dependem, sobretudo, de criatividade. Se a solução é boa ou má, se ela é vantajosa ou desvantajosa, se ela traz benefícios ou malefícios, ela depende do gestor do contrato e depende mais. Aí que eu quero reiterar. Normalmente, nós vemos acordos como acordos distributivos. Isto é, quem vai ficar com a parte maior. E, inclusive, muita gente vê o equilíbrio econômico-financeiro de contratos de longo prazo desse jeito, como se fosse uma balança. Eu não vejo. São fluxos. Mas, nesses casos, nós precisamos de soluções criativas para conflitos complexos, para contratos em que o gestor tem informação, em que o regulador tem informação. É um volume de informação muito peculiar de cada um dos contratos. E essas soluções, por exemplo, como teve em São Paulo, na arena futebolística, de fazer um hospital de campanha, que é uma solução maravilhosa. Ou então outras soluções de diminuir a tarifa, aumentar, fazer... Essas soluções são típicas soluções out of the box, fora da caixa. Depende da criatividade e da discricionalidade. Ora, se para soluções out of the box eu preciso que me construa uma caixa nova, uma lei nova que faça uma outra caixa para eu sair da caixa que eu estou e entrar, eu não estou fazendo, eu estou inibindo a criatividade. Eu estou restringindo. E nesse caso não é uma caixa, é uma caixa provisória. Eu tenho cá minhas dúvidas, mas é como eu digo, aqui é coisa o Caio deu umas indiretas, mas é mais pura verdade, é coisa de velho ranzinza. E eu estou, espero que a Vera se comova e venha em minha companhia, porque eu estou totalmente solitary man nessas minhas teses. Agradeço a paciência de vocês, já ultrapassei 1 minuto e pouco o meu tempo. Obrigado. Muito obrigada, professor Egon. Como sempre, colocações muito instigantes, trazendo diferentes pontos de vista sobre o mesmo objeto. E antes de passar a palavra à professora Vera, eu só queria lembrar a todos que, ao final da exposição da professora, ou até pode começar agora, na verdade, mandar perguntas no chat, mas quem se sentir à vontade pode abrir a câmera e falar para a gente. A gente vai dar preferência para quem tiver perguntas para falar oralmente e logo em seguida a gente lê as perguntas do chat para os professores, tá bom? Então, eu passo a palavra agora para a professora Vera, por favor, professora. Mariana, obrigada. Boa noite. Obrigada, Pablo, pelo convite, super gentil convite. E os meus queridos amigos baianos, Egon e Caio,
Eu amo vocês dois, eu acho que vocês dois têm razão. E como não achar, né? Como não achar? O direito tem essa graça e essa capacidade de fazer com que o olhar ele de um acabe complementando do outro, e com isso a gente consiga construir um novo ambiente de debate. Então, eu gostei muito da fala dos dois, eu cheguei um pouquinho atrasada na fala do Caio, eu estava em Brasília, mas agora a gente consegue se teletransportar com tanta facilidade, né? Cheguei em Curitiba tão rapidamente. Preferia estar comendo a comida baiana, mas estamos agora em boa companhia para falar do PL do professor Anastasia. E eu tendo sim a concordar com o professor Egon, que a gente corre o risco, nós vivemos nesse ambiente, nós estamos vivendo esse ambiente em que nós estamos dando muita bola, muita fé para o que nós estamos fazendo, eu vou chamar aqui de um enfraquecimento da gestão pública como um todo, enfraquecimento dos gestores, e a ideia segundo a qual a única solução que a gente tem é ir ao legislativo, porque o gestor público ele não consegue assumir a responsabilidade sem o medo que o professor Egon falou. Esse é um fenômeno importante, e esse fenômeno ele mostra o ambiente no qual o projeto de lei ele foi pensado. Um ambiente no qual nós temos um enfraquecimento da gestão pública, onde nós temos um Tribunal de Contas chamando para si as responsabilidades que são típicas do regulador, porque este projeto do senador Anastasia já trouxe consigo ideias do Tribunal de Contas para regular a tal da mediação, que o professor Egon se referia agora há pouco. É um projeto do ministro Bruno Dantas, até onde eu sei, é bastante perigoso, porque não me imagino que o Tribunal de Contas da União tenha por função institucional ser um mediador do Executivo, e ele pretende se arvorar neste papel, que é típico da Advocacia Geral da União, é da AGU, esse é o papel institucional da AGU, que já recebeu por lei, inclusive. E a preocupação do professor Egon é uma preocupação que transcende o projeto de lei. E o projeto de lei, ele é a ponta de um iceberg muito sério no ambiente que nós estamos vivendo. Então, só quem consegue salvar é o legislativo ou o judiciário. E por isso nós estamos sempre buscando soluções de momento, soluções para o caso concreto, o que nem sempre são as melhores soluções, mas são soluções rápidas, sem uma análise de impacto regulatório, sem um detalhamento, mas são as soluções que são as mais necessárias, né? Tendo em vista a emergência. Um poder executivo nunca teve tão desorganizado, tão confuso, já de longa data, de fato, as agências reguladoras têm perdido a sua capacidade de liderar processos, elas têm se enfraquecido diante dos órgãos de controle, né? E o projeto de lei ele vem como uma resposta rápida. E, nesse sentido, ele é eficiente, porque ele nada mais é do que assumir o único modo que se tem hoje de tentar ter alguma segurança jurídica nos processos de revisão de contratos altamente importantes. Então, eu estou totalmente de acordo com o professor Egon que a gente precisa estar muito alerta ao fato de o projeto de lei 2139 ele estar fomentando algo que para nós é muito claro que é um caminho completamente equivocado. É um caminho que estimula ainda mais o enfraquecimento da gestão pública e dos gestores. E com isso, todo aquele discurso do apagão das canetas, da diminuição da discricionariedade, por trás disso tem ainda um outro debate, que é o debate segundo o qual, para se acabar com a corrupção, o que devemos fortalecer as competências dos órgãos de controle, não as competências do gestor público, como se isso, de alguma maneira, estivesse dando certo, o que parece que não tem dado.
nos últimos 30 anos, né? Então, a gente precisa, eu acho que a reflexão do professor Egon, ela é fundamental. O que é que a gente quer com o direito administrativo, né? Qual é o caminho que a gente deve seguir? Agora, por outro lado, o jovem baiano Caio, ele está muito preocupado em atender às necessidades dos seus clientes que precisam ver a situação solucionada diante de uma situação biosanitária que atendeu e impactou os dois lados da relação, impactou o cliente dele e impactou a administração pública, né? E o Caio, muito bem, colocou que em situações assim, a administração pública nunca foi chamada a pensar sobre caso fortuito e força maior em situações excepcionais. Caso fortuito e força maior tem uma origem, a sua relação ordinária, por assim dizer, e a criação do reequilíbrio econômico-financeiro está muito pautado naquelas situações onde ou uma das partes, ela tem um prejuízo injusto, né? Ou na hipótese de alteração unilateral do contrato. E aí se fala muito em reequilíbrio econômico-financeiro. A ideia do reequilíbrio econômico-financeiro, ele surge na doutrina, a sua origem, para uma dessas duas situações. Alteração unilateral, que não é o caso da pandemia, e também não é o caso da pandemia quando há um prejuízo injusto para uma das partes. As duas partes foram impactadas. Vamos pegar as concessões aeroportuárias. Nem há demanda e nem há recursos de arrecadação tributária na esfera federal para fazer valer uma indenização de valores inacreditáveis que possam assumir, inclusive, lucros cessantes, e aí sabe lá o que mais vai se colocar nessa conta ao longo dos 30 anos de cada uma dessas concessões. Então, acho que Caio também tem muita razão ao dizer, olha, meu cliente tem um problema hoje. E as agências reguladoras, os poderes concedentes ou as agências, essas figuras se confundem também, elas vão ter muito receio de assumir responsabilidades a partir disso. Então, acho que o projeto de lei, sem dúvida nenhuma, naquela parte em que ele trata dos métodos, lá no artigo, acho que é o artigo 3º, quando fala daquilo que deve ser, que é possível o poder público fazer para viabilizar uma imediata reorganização do modo de execução do contrato, aquilo tudo, ninguém diria que há ali alguma proibição e nem que aquele rol ele seja um rol exaustivo, tanto que o artigo 3º fala em tais como suspender a exigibilidade de obrigações, suspender a execuibilidade de sanções. Isso faz parte, como está correto o que diz o professor Egon, isso faz parte dos próprios poderes do contratante e da possibilidade de eles negociarem o modo de execução do contrato. Mas talvez fosse muito difícil para o gestor público superar, por exemplo, os limites dos 25% nos rearranjos contratuais e nas negociações que vão ser necessárias para rever os contratos. E por que vai se rever esses contratos? Né? Por que a gente não fala, encerra tudo de uma vez, acabou, fim, uma hipótese como essa encerra o contrato? Porque o poder público, ele tem legitimamente a ideia de querer continuar a prestação de um determinado serviço público, porque se ele rescindir de maneira abrupta determinada relação, ele vai continuar com um problema talvez ainda maior do que ele tinha antes de um contrato não ter sido reequilibrado. Então, a continuidade do serviço público, no seu sentido amplo, né, e a promoção do reequilíbrio econômico-financeiro com fundamento na continuidade, é o fundamento para que, de alguma maneira, as partes estejam obrigadas a negociar e o poder público, por isso, reequilibrar e arcar com algum prejuízo, com uma parte do prejuízo, e, portanto, rever as obrigações. A partir de agora, será que aquela demanda do setor aeroportuário vai algum dia voltar? Ou esses contratos, a matriz de risco desses contratos acabou, fim, rasgou, joga fora, tem que começar tudo de novo, né? Cada caso é um caso, disse o professor Egon, e de fato é. Cada caso é um caso, não tem uma solução que seja uniforme, a não ser a necessidade de
olhar as peculiaridades. E ao olhar as peculiaridades, uma dúvida importante como o projeto de lei 2139, ele fala dos contratos administrativos em geral, e ele se aplica, na minha leitura, aos contratos da 8666, os contratos de concessão, comum, patrocinado, administrativo. Então, o projeto de lei, ele traz uma regra, lá no seu artigo 3º, parágrafo 1º, que ela é importante, aí sim acho que ela tem uma função, que é a possibilidade de ultrapassar os 25%. O professor Egon me diria, ora, mas isso em situações excepcionais já é possível. Isso basta interpretar a Lei 8666. Eu vou concordar. Contudo, entretanto, os riscos com os quais a administração pública hoje enfrenta para fazer decisões como essa, talvez levasse a uma situação de completa inatividade e não decisão. O outro aspecto é o do parágrafo 2º do artigo 6º, que é a da revisão total da matriz de risco. Aliás, o professor Egon tem um artigo muito bom, está publicado no Jota, né, Egon, sobre a revisão da matriz de risco, que é excepcional o artigo dele. Acho que ele revela muito bem esse é um desses dogmas que a gente precisa superar, que não tem aqui uma lógica de o momento da licitação, ele bloqueia um negócio e aquele negócio tem que ficar congelado com aquele mesmo formato nos próximos 30 anos. Professor Egon, acho que foi a primeira pessoa que eu vi assim, de maneira mais explícita reconhecer a possibilidade de revisão das matrizes de risco nos contratos de concessão e que isso não viola aquela bobagem que se diz do tal do princípio da licitação, né? Ninguém pode aqui, se for aluno do professor Egon, não pode dizer que existe um princípio da licitação, isso não pode dizer de jeito nenhum, porque não existe esse princípio na Constituição, né? Isso tudo é uma coisa criada por bacharel, o bacharel é que criou essa conversa e aí cria fantasias, né? Como se o direito ele pudesse responder ao fato de que um dia após o outro sempre vai ser diferente do anterior, por mais que não esteja aparecendo nesse momento, mas são diferentes. E é impossível a gente prever o que vai acontecer numa relação contratual. Acho que também tem um risco, como eu mencionei, e aqui eu já vou caminhando para o final, por outro lado, vocês veem que eu estou aqui bem em cima do muro, né? Eu falo ora bem do Egon, falo ora bem do Caio, mas... e aí vou dizer qual é esse meu risco aqui do Tribunal de Contas, porque esse projeto de lei que anda sendo falado, tem um dispositivo que me causou assim, pânico quando fala da história da mediação, e que os mediadores vão ser escolhidos pelas partes, mas vão ser cadastrados pelo Tribunal de Contas da União. E, além disso, também estabelece que o mediador ele vai conduzir o processo de mediação, depois ele vai manter a interação com a agência reguladora, e a agência reguladora manter a interação com o Tribunal de Contas. Aí diz, com vistas a facilitar que o acordo tenha, tanto quanto possível, aderência com parâmetros decisórios admitidos ou não vedados pelo tribunal. Oi? Isso significa o Tribunal de Contas da União atribuindo a si uma competência amplíssima, porque ele não diz quais são os parâmetros decisórios, nem fala quais são os parâmetros que são vedados. Ele quer ter a competência que é do gestor público. Então, eu encerro aqui para dizer que, sim, este projeto de lei, ele está dentro desse contexto que nós devemos evitar e que a gente precisa chamar a atenção, e o professor Egon está fazendo aqui um papel que não é antipático, muito pelo contrário, eu acho que é o papel daquele que tem a visão do momento que nós estamos vivendo. Contudo, entretanto, o professor Caio também muito objetivo e muito atento à necessidade de uma rápida combinação de interesses para viabilizar a manutenção da prestação dos serviços públicos, viabilizar com que isso aconteça de maneira
o mais eficiente possível. Vale um outro alerta. Eu acho que o projeto de lei, ele seria bom se trouxesse um prazo para as partes negociarem. Acho que o projeto de lei, ao não trazer um prazo, o projeto de lei pode gerar um risco de isso ficar indefinido e isso abrir espaços para oportunismos de ambas as partes, oportunismos que não são devidos. Então, acho que os órgãos de controle podem sim participar, não desse modo como que é o Tribunal de Contas. Melhor ainda se os órgãos de controle ajudassem na construção de bons protocolos de negociação, na construção de um ambiente de câmaras específicas onde eles efetivamente participassem, mas conduzidos pelas agências reguladoras. Mas se eu puder, então, dar uma sugestão, eu diria, esses processos de negociação precisam ter tempo limitado. Se não chegar a um acordo, por exemplo, até o final do ano que vem, o particular entrega o contrato e depois vai negociar a indenização, vai ao judiciário, enfim. Mas é preciso que haja uma previsibilidade, porque senão acho que o projeto de lei ele tende a colocar mais um elemento de instabilidade, ao contrário da proposta inicial que ele tinha. Eram essas as minhas considerações. Passo a palavra agora para a Mariana, para o Pablo, para a gente continuar os debates. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Vera, pela exposição também de altíssimo nível. E agora vamos abrir para as perguntas. O pessoal que quiser abrir a câmera para falar, o Pablo já levantou a mão que quer fazer uma pergunta. Pode ficar à vontade, Pablo. Maravilha, muito obrigado, Mariana. Agradecer aí aos professores e a professora pela exposição. Antes de fazer a pergunta, eu gostaria de dizer que é fato de muita alegria para nós aqui do Núcleo termos não só palestrantes, convidados de altíssimo nível, como também um público de altíssimo nível. Eu estou vendo aqui o nosso querido Bruno Bianchi, estou vendo a Cristiane Stropa, que está aqui com a gente quase sempre também. Obrigado, professora. A Fernanda Schran, que falou conosco no mês passado. Professor Fernando Menegatti, professor José Pimenta está aqui conosco também. Isso nos alegra muito, para além do debate de altíssimo nível que a gente está vendo acontecer. Eu tenho, na realidade, duas perguntas que não são, uma mais específica e a outra mais porque eu gostaria de ouvir realmente o professor Egon. Primeiro, começar pelo final, né? O professor Egon falou do artigo 9º e eu gostaria de ouvir realmente a opinião do professor sobre esse artigo. E a segunda seria quanto a uma questão que a professora Vera mencionou rapidamente, que é sobre a revisão de matriz de risco dos contratos, e eu realmente também li o artigo do professor Egon e fiquei muito instigado, né, depois de terminar a leitura, e no parágrafo 2º do artigo 6º, ele fala, caso haja acordo entre as partes, poderá ser estabelecida nova equação econômico-financeira, inclusive com revisão da matriz de risco originalmente prevista. E aí a minha pergunta, e essa pergunta eu endereço, gostaria de ouvir realmente a opinião dos três, é se a gente pode entender esse parágrafo 2º do artigo 6º como um permissivo genérico para negociação, né, um permissivo de discricionariedade negocial, vamos usar o termo que o professor Egon usou, para os gestores, porque a minha preocupação foi num ponto que o Caio falou, né? Beleza, a gente pode mudar, mas qual é o limite dessa mudança? Porque os órgãos de controle são muito sagazes, né? Eles encontram aí um princípio para chamar de seu, para fazer o controle posteriormente, e se a gente não tiver essas balizas muito definidas, como a professora até comentou, né? Parâmetros decisórios, o que a gente vem entender com isso, podem usar princípio de economicidade ou qualquer outra coisa que o valha para fazer esse controle posterior, me parece que a própria ideia dessa segurança jurídica pode acabar indo para o ralo, né? Com o perdão do termo. E aí eu fiquei realmente com essa dúvida, né? Tipo, até quanto a gente poderia negociar essa revisão de matriz de risco e até qual seria o parâmetro para ela ser posteriormente analisada, ou se é que ela pode ser analisada. Eu fiquei com essa dúvida e gostaria de ouvi-los. Começa comigo com a pergunta do artigo 9º. Pode ser, o professor fala essa, depois gostaria de ouvir os três sobre a questão do artigo 6º, parágrafo 2º. Veja, como eu já havia mencionado antes, né? Eu
eu apreciei imensamente o projeto de lei. Quem me dera tê-lo redigido e quem me dera ele ter sido redigido em um momento que não apontasse com sua eventual precariedade, numa situação que, como a Vera e o Caio chamaram a atenção, demanda soluções imediatas, né? Porque se o projeto de lei demorar muito tempo, bem, enfim, o que eu vejo de bastante positivo aqui no artigo 9º, eu acredito que ele, primeiro, abre um leque de alternativas de solução que envolvem questões financeiras, né, e envolvem decisões, mas o que ele tem de melhor, na minha percepção, é a condição imposta pelo parágrafo 1º para que a autoridade competente, se porventura, a depender do caso, decidir emanar o ato administrativo para alterar algumas das condições do contrato de prestação, de receita, de encargos, etc., ele tem que ouvir previamente o concessionário sobre as medidas previstas no caput. E, na sequência, decidir motivadamente sobre a solução a ser adotada, me perdoe. Então, o que me parece é que, na verdade, o artigo 9º ele dá um instrumental de alternativas viáveis, repasse ou incremento de subsídios, revisão do valor da contra-prestação, revisão dos aportes públicos, indenizações, que vão ser avaliadas, como a Vera bem frisou, né, a depender do caso. Né? Agora a gente está com aquela resposta na ponta da língua, quando o cliente pergunta para a gente alguma coisa, a gente diz depende, né? Depende do caso, depende, o cliente não gosta, mas cada vez mais, depende. Todavia, ele condiciona, isso que me parece interessante, o exercício dessa competência a um diálogo com o concessionário e uma decisão motivada, e aqui eu imagino que essa motivação não atende apenas ao preceito dos 50 da Lei 9784, né, que é motivação clara, congruente, explícita, dizendo exatamente o que é e não uma motivação genérica, mas também atenta ao 20 da LINDB, da Lei de Introdução, que tem que atentar a uma motivação qualificada, que tem que atentar às consequências do ato administrativo tomado. São essas as minhas impressões rápidas a respeito do artigo 9º. Quanto à questão da revisão da matriz de risco, o que me parece é que a ideia de matriz de risco, e aqui eu falo por mim, né, a ideia que eu tinha de matriz de risco era um documento pétreo. As partes definiam a prioristicamente quais riscos, e de acordo com determinados critérios técnicos, não são critérios aleatórios, não é bingo, não é sorteio de riscos, mas quais são os critérios para a razão de ser da matriz de risco? Todo contrato é uma matriz de risco. Quais são os critérios para você definir e alocar os riscos? Aquele que tem maior capacidade gerencial sobre aquele risco. Basicamente isso. Ou maior capacidade financeira sobre aquele risco. Por isso que não adianta alocar risco ambiental no parceiro privado, porque o custo pode ser tão gigante que o contrato não vai para frente. E por isso que não é adequado alocar risco de engenharia, por exemplo, num parceiro público. Porque a engenharia, quem entende, é o sujeito que vai ser contratado com aptidão técnica para executar a obra. E daí você aloca determinados riscos de demanda no parceiro privado, com alguns deltas acima de 20%, abaixo de 20%, nos contratos mais contemporâneos, que daí tem algumas compensações para não ter lucratividade extrema e para não ter prejuízo extremo. Tal. A pergunta que eu me fiz mas o que acontece quando essa matriz de risco se descolar da realidade? Ou melhor, quando a realidade descolar-se da matriz de risco. Quando ela não mais representar a possibilidade de o risco alocado numa ou noutra parte ser administrado por ela. Risco de demanda, por exemplo. Risco de demanda no exemplo que a Verinha deu de contratos de transporte aéreo. Risco de demanda em transporte coletivo urbano, que ainda, digamos assim, é um serviço público, né, mais essencial, se é que existe essa categoria, eu a rejeito, mas vamos lá, né, do que transporte aéreo.
Risco de demanda em determinados contratos que envolvem, por exemplo, prestação de serviço de saúde. Se for levado em consideração aquela base objetiva do negócio, as condições inerentes às quais elas foram celebradas, ainda que ela não existe mais. A gente está diante de uma outra realidade que corrompeu, inclusive, a ideia da alocação de riscos. Logo, e aqui que eu volto para a minha ideia, a mesma autoridade que teve competência originária, discricionária, para eleger de comum acordo com o parceiro privado a respectiva alocação de riscos, essa competência exercida, ela se exaure quando da publicação do edital? Ela se exaure quando da celebração do contrato? Ou diante de uma circunstância... E aqui, a gente está dando um novo conteúdo para a palavra imprevisível. Põe imprevisível nisso. Uma hiper, mega, super imprevisibilidade que altera a lógica da alocação da matriz de risco. Será que essa competência ela não pode ser exercitada novamente? Ou o sujeito está impedido de exercitar a competência negocial que lhe foi atribuída por lei? O princípio da eficiência. A aplicação da conduta administrativa conforme a lei e o direito, dos termos da 8987, a administração das questões de acordo com os desafios reais do gestor, conforme a lei de introdução, da forma mais transparente possível, mais pública possível, mais tecnicamente. Eu tenho para mim que a questão é imprescindível, porque senão, se a gente for brincar de fato do príncipe, de fato da administração, e dizer, não, o risco é dele, me deu o dinheiro, você mandou, e vamos judicializar isso, é uma coisa que, me desculpem aqueles que já me escutaram, mas eu repito aqui, a sentença que vai sair desse processo é a sentença de morte do contrato. Não vai resolver o problema. O problema tem que ser resolvido hoje. É como a Vera falou, vamos negociar, mas ficam 2 anos negociando. Não estão negociando, Estão praticando condutas oportunistas para obter determinados ganhos extraordinários. Tem que negociar e tem que negociar hoje. Essa é a minha percepção e eu acho que dá para revisar a matriz de risco. Se bem que com o projeto de lei vai ficar melhor, mais tranquilo. Tamo junto. Os outros professores, que se quiserem colocar alguma coisa também, fiquem à vontade. Bom, Vera, se você me permite, só em relação à matriz de risco, porque eu acho que a matriz de risco é um tema interessante. Ainda bem que o Egon me deu razão aí no final de que o projeto ajuda nessa questão da matriz de risco. E ela, na verdade, é interessante, porque uma das provocações, primeiras provocações que eu tive em relação a esse tema da pandemia não veio de um cliente, não que não tenha visto vários clientes logo depois, mas foi de uma amiga do governo, lá da nossa boa terra, Egon, que estava com o seguinte problema. Ela tinha a gestão de um contrato de rodovia, de concessão de rodovia, e, obviamente, ela não é boba nem nada, ela sabia que a demanda ia ser prejudicada e que viriam pedidos do concessionário, e ela, inclusive, estava muito disposta a conversar, porque ela não, como qualquer pessoa com bom senso, sabia que é inviável pensar que a demanda não foi afetada abruptamente e que tem que se dar uma solução para o contrato. Só que ela tinha um primeiro problema, e isso que preocupava ela, porque o contrato de concessão, no caso, ele tinha uma cláusula específica dizendo que qualquer processo de revisão que o contrato passasse não poderia alterar a matriz de risco. E essa cláusula, maldita cláusula, quem trabalha com concessão sabe, ela se repete em vários contratos de concessão. E aqui eu devo fazer a minha culpa, porque, inclusive, eu participei da exploração desse contrato de concessão, mas, em minha defesa, não veio de mim a ordem para essa cláusula, veio dos organismos multilaterais que estavam organizando, porque, segundo eles, a matriz de risco era algo que não poderia ser mexida, porque ela era muito relevante, enfim. O fato é que eu não nego aqui eu faço uma defesa do projeto, aos comentários muito bem postos pelo Egon e pela Vera. Esse projeto ele foi um projeto pensado desde o início muito numa análise custo-benefício e com todas as cautelas devidas, assim.
A primeira delas, sem dúvida nenhuma, foi justamente, pô, mas vamos colocar um projeto que vai reavivar a discussão de uma legalidade estrita, que pode trazer algum tipo de prejuízo caso ele não venha a ser aprovado, de aí servir para o gestor que não queira reequilibrar, ou para o órgão de controle que queira questionar eventual reequilíbrio. Será que vale a pena seguir com esse projeto nessa linha? E a conclusão foi que sim. E essa dúvida, por exemplo, dessa minha amiga e outras tantas dúvidas, o professor Anastasia viveu na pele, foi administrador público, ele também, governador de Minas, e antes disso secretário por outro mandato, porque a realidade posta, e isso tanto o Egon como a Vera demonstraram muito bem, ela é uma realidade muito adversa ao gestor público. E a percepção que se teve foi a seguinte: olha, a gente não é pretensão desse projeto solucionar o problema de fundo. Esse problema de fundo ele é muito maior do que esse projeto, assim como ele é muito maior do que a LINDB. Basta ver as discussões que levaram a edição da medida provisória que permitia admitir o erro do agente público, que era basicamente uma replicação do artigo 28 da LINDB, e a gente acompanha o quanto mesmo a LINDB ainda é questionada nas suas premissas e o quanto de resistência ainda existe por parte dos órgãos de controle. Essa questão que a Vera bem trouxe da mediação lá do Bruno Dantas, ela, para mim, é o maior exemplo do porquê o projeto é necessário nesse momento, ainda que ele não resolva um problema muito maior de fundo, e é um problema que a gente vem fugindo já há muito tempo, e que, infelizmente, por mais que você tenha medidas de combate, como a LINDB foi, você ainda tem aí uma balança muito mais favorável para o outro lado. Então, numa realidade como essa, a preocupação do projeto foi justamente isso. Assim, ele é um projeto de guerrilha. Ele é um projeto pragmático de guerrilha e fala, olha, a situação posta é essa, não vamos mudar essa situação hoje, mas a gente precisa pelo menos ter aí uma frente de defesa para que medidas urgentes que precisem ser tomadas sejam tomadas. E que você não inviabilize aí uma série de contratos, não porque não existia solução, mas porque existia um óbice na origem para essa criatividade, para esse pensamento out of the box que o Egon falou, e eu estou plenamente de acordo. Assim. Apesar de defensor do projeto, eu não tenho como me desfiliar da preocupação do Egon. Acho que alimentar essa legalidade estrita é sempre um risco. E essa foi uma preocupação desde o início do projeto, mas no final do dia o que se decidiu foi isso: olha, vamos topar o risco, porque nesse momento é necessário uma medida de guerrilha, uma medida pragmática para solucionar um problema que pode ser muito maior sem essa medida. E a matriz de risco é um exemplo desse sentido. Assim. A gente já tinha na prática o problema é que a imutabilidade das matrizes de vários contratos poderia ocasionar, principalmente em contratos que o maior evento danoso foi, sem dúvida nenhuma, a queda de demanda, e a gente sabe que boa parte, se não todas, matrizes de risco de concessão estabelecem um risco de demanda, alocam um risco de demanda para o concessionário, e você teria aí no D0 já um primeiro óbice, porque o evento danoso estaria no risco alocado para a concessionária, e aí seria responsabilidade dela alocar e endereçar esse risco diante de um evento danoso dessa ordem. Então, essas são algumas considerações. Eu confesso, a sua preocupação é muito minha, Egon. Assim, eu acho que eu escrevi esse projeto sempre foi um martírio escrever, porque era sempre essa análise assim, será mas isso vai ser melhor, isso vai ser pior, e no final a gente chegou à conclusão de que se ele passar vai ser pelo menos aí uma primeira trincheira para tentar barrar aí esse tipo de ação que a gente já está vendo no exemplo que a Vera trouxe, em tantos outros dos órgãos de controle, de tornarem ainda mais difícil o que já é difícil por si só. Então, eu vou fazer um comentário, eu acho que eu só vou agregar uma informação, porque eu estou de acordo com o Caio, estou de acordo com o Egon, acho que nós estamos falando do mesmo tema. Mas
Eu sempre fico pensando em outros setores, a gente está muito acostumado a falar setores que são regulados por contrato, né? Então, nós estamos falando aqui em concessão de rodovia, nós estamos falando desses contratos que trazem essa figura que se tornou popular, como disse o Egon mais recentemente, mas desde que existe contrato no mundo, existe matriz de risco, né? Eu vou comprar um pé de alface na feira, tem matriz de risco, tem matriz de risco igual, né? É que eu não levo isso em consideração, não contratualizo isso, porque não vale a pena, isso é mais caro contratualizado que assumir todos os riscos, mas é claro que tem. E a gente está muito acostumado a lidar, esse tema, ele se popularizou a partir da lógica de contratos e que são regulados pelos próprios contratos, que não tem uma regulação externa, né? Então, se a gente pegar o exemplo de outros setores, como, por exemplo, o setor elétrico, e situações, ou mesmo saneamento com risco hidrológico, por exemplo, a gente não tem a mesma discussão que a gente tem aqui em falar em rescindir um contrato, em extinguir uma relação, porque a matriz de risco ela mudou. A gente teve problemas graves de riscos hidrológicos, exatamente os contratos não tinham previsões expressas a esse respeito. E como a regulação estava fora do contrato, uma regulação mais sofisticada, foi mais fácil absorver esse discurso que não foi formulado dessa maneira. O próprio setor ele é estruturado com a seguinte ideia: bom, grandes investimentos precisam ser feitos para tirar essa nova infraestrutura do papel. Alguém vai cogitar que a concessionária de uma geração de energia que tenha construído uma hidrelétrica e que cuja vida útil é imensa e cujo investimento para ser amortizado precisa de um par de anos, alguém vai cogitar que se acontecer alguma coisa que não havia sido estabelecida na tal da matriz de risco, deve ser extinto o contrato? E se extinto um contrato, o que vai fazer com o investimento realizado? Quer dizer, a empresa se perde os investimentos, se perdem os empregos, se perde a organização empresarial, né? A gente usa esse discurso que é quase um discurso acadêmico, essa ideia de, bom, o contrato não diz aquilo expressamente, então logo não pode, isso tem que continuar do jeito que está. E assim vai ter que morrer. Não importa o risco do contratado, é assim que vai ter que ser, né? No fundo, para que servem essas soluções? É para manter a continuidade do serviço. As soluções elas não servem para você rasgar contrato, para você brincar de advogado. As soluções elas servem para que o advogado viabilize a prestação do serviço. Ou está prestando bem o serviço ou não está. Então, é para isso que você renegocia o contrato. Então, é claro que em ambientes onde você tem bons índices de sustentabilidade, onde você tem um bom acompanhamento do contrato, onde você consegue justificar um reequilíbrio amplíssimo para manter aquele prestador, é sempre muito mais fácil do que em situações onde você tem um histórico ruim, um histórico de litígio, um histórico de descumprimento de obrigações. Então, falar sobre eu posso reescrever a matriz de risco? Depende. Eu vou me sentir muito mais confortável em dizer faça isso se você tiver um contrato onde você tem um bom prestador, se você tiver um bom histórico, se você tiver uma empresa saudável, e se não houver uma mistura de variados assuntos, de todas as intolerâncias do passado, de todos os conflitos que chegam na mesa no mesmo dia, né? E aí eu puxo a pergunta da Cristiane Stroppa, da doutora Cris, que está aqui nos assistindo, que é a preocupação que é natural dos órgãos de controle. A Cris trabalha no Tribunal de Contas do município, e a preocupação dela é muito correta. Como é que, de alguma forma, será possível separar o joio do trigo e ter um poder público e um contratado diligente, registrando e formalizando todas as despesas e perdas associadas a esse período da pandemia? Como é que deve ser esse procedimento? Ele tem que ser transparente? Como é que ele deve acontecer? Como é que se devem dar as comunicações?
como é que se explicita a boa-fé, a lealdade contratual, porque, como ela bem diz, depois essa história chega no Tribunal de Contas, num processo que é vazio, e com argumentos exclusivamente de bacharel, dizendo que isso é caso fortuito, força maior, teoria da imprevisão, que mais que a gente pode botar aqui? Princípio, põe um princípio. É um princípio. Vamos botar o princípio da dignidade da pessoa humana, porque esse está sempre presente. Princípio da eficiência e sabe lá o que mais. E aí a discussão ela fica vazia, abstrata, e aí a gente não consegue chegar a uma discussão que seja válida dentro desse debate, né? É claro que acho que a gente tem que separar as coisas. Então, era esse o meu comentário. Só deixa eu fazer duas ponderações. Concordo integralmente com a Vera e com o Caio. E a gente tem que ter também em mira, a Vera e o Caio estão em São Paulo, fazendo contratos altamente sofisticados, lidando com gestores públicos com excelente formação, que têm quadros jurídicos altamente qualificados e tribunais de contas idem. Agora, se a gente for andar aí 200 quilômetros para o interior, sair aqui de Curitiba e vai para uma cidadezinha aqui do interior que tem contratos de concessão de transporte coletivo urbano com proibição, a situação é diferente. E a preocupação da Cristiane é ainda mais grave. Porque uma coisa é a gente falar, não, eu falar que não, tem que ser muito transparente, passo a passo, levantamentos técnicos disponibilizados na internet e, preferencialmente, entre a assinatura do pacto e sua eficácia, um período de 15 dias para ser objeto de debate público, de consulta pública. Que bacana, né? Funciona bem. Agora, vá ali para o interior do Estado e vê se essas coisas rodam. Vê como é que vai funcionar isso. Vê como é que vai fazer o gestor, como é que vai resistir ao Tribunal de Contas. Essa é uma preocupação fundamental. Quanto à questão, eu desconhecia essas cláusulas, Caio, obrigado por chamar a atenção da gente dessa cláusula pétrea de matriz de riscos, né? E me lembrou a atenção o seguinte, é um exemplo que eu tenho um pouco mais macro, que a gente apresentou discussões semelhantes aqui no Brasil. A Constituição Portuguesa de 76 tinha algumas cláusulas fora as tradicionais de direitos fundamentais, separação de poderes, etc., que eram cláusulas pétreas. Por exemplo, a proibição de bens nacionalizados retornarem para a iniciativa privada, serem privatizados depois. A nacionalização é o avesso, ou de você deixar de ser nacional. Sobretudo para ingressar na União Europeia, Portugal fez a chamada dupla revisão. Um primeiro momento disse que aquela cláusula pétrea não era mais pétrea, e um segundo momento, numa outra emenda constitucional, alterou aquela cláusula que então já não era mais pétrea. Aqui a gente teve discussões grandes quanto a isso nas reformas da Previdência lá atrás, 2004, por aí, se afetava ou não e como é que podia ser modulado. Eu tenho a impressão que, em situações contratuais, aquela história que você põe a cláusula, esse contrato é irreversível, as partes pactuam e nunca vão poder desfazê-lo. A gente sabe que isso é quase uma figura de retórica, né? É perfeitamente possível as partes apresentarem razões adequadas, necessárias, suficientes, fazer um termo aditivo ao contrato e alterar isso. Eu não vejo obstáculo, ainda mais na situação em que nós vivemos hoje. Agora, fácil não vai ser. Aliás, não está sendo fácil para ninguém, né? Fácil acabou o estoque de fácil. Só semana que vem, volte, quem sabe. Bom, já que os professores fizeram um gancho, eu vou só ler a pergunta da professora Cristiane em voz alta, para todo mundo ficar por dentro. A professora perguntou: minha preocupação está no contido no parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei. Como o regime poderá ser aplicado a todos os contratos, independentemente do momento, mesmo após o término da pandemia, até por trabalhar em um órgão de controle, entendo que acarretará um trabalho hercúleo ao gestor para justificar o enquadramento no PL. Essa preocupação tem relevância? Então, professor Caio, se quiser comentar também alguma coisa a respeito, fique à vontade.
Obrigado, Mariana. Sim, tem uma enorme relevância. Inclusive, não foi fácil a redação do artigo 1º, aqui estabelece aí a abrangência, o alcance desse regime transitório, justamente porque você tinha um problema de evitar a captura desse regime por contratos que já apresentavam problemas anteriores ou que viessem a apresentar problemas futuros. Então, não foi uma redação das mais fáceis de ser elaborada, justamente porque se tinha consciência desse problema, assim, da relevância desse problema, de tanto o gestor como o contratado de má-fé se valer dessa situação para tentar resolver o passado ou o futuro com situações que não tivessem nada relacionadas com o período agora da pandemia. Então, a solução de tentar colocar a vigência a aplicação da lei para os contratos vigentes, então esse foi o primeiro momento, então assim, não adianta a gente ficar tentando soluções do tipo, os fatos que foram havidos entre os períodos de restrição social, porque a gente sabe que não há nenhuma uniformidade, nenhuma certeza em relação a quando começou ou acabou esses períodos de restrição social. Então, o primeiro barramento foi vamos colocar para os contratos que estão vigentes hoje. E o segundo foi tentar colocar uma restrição, porque a gente sabe que tem uma outra dificuldade adicional, que é a certeza de que não há certeza em relação ao impacto desses contratos no momento presente, e não vai haver durante muito tempo. Assim. Você tem contratos aí cujos efeitos e os impactos da pandemia vão demandar aí um tempo de maturação para que as partes consigam finalmente enxergar e ter uma noção mais clara do quanto se impactou. Então, a ideia foi estabelecer que fatos havidos durante o período da pandemia, poderiam ensejar a aplicação do regime, mesmo que futuramente, ou seja, mesmo que depois de vencido medidas restritivas, ou mesmo a própria pandemia em si, para que as partes não ficassem amarradas, porque a solução invariavelmente, principalmente contratos mais complexos, seria capenga, seria uma solução parcial, porque dificilmente você teria em alguns contratos como quantificar todo o impacto do evento assim que ele terminasse. Então, a ideia foi justamente permitir que a lei, o regime se espraiasse para depois da pandemia, e eu concordo com a Cristiane, assim, é um trabalho hercúleo. A gente está falando aqui, como o Evo bem falou, de contratos por todo o país, com administrações mais ou menos preparadas para gerir esses contratos, e mesmo as que são bem geridas vão ter desafios de lidar com sem número de contratos batendo a porta, então você não tem um evento isolado que atinja só um setor, que atinja só um tipo de contrato, ele afeta indistintamente todos os contratos administrativos, enfim. E o gestor público, sem dúvida nenhuma, vai ter que se preparar para um trabalho hercúleo de gerir os efeitos dessa pandemia, desse evento, em cada um dos seus contratos. Assim. Eu acho que a deficiência, a coisa é tão pior porque esse evento, ele encontra, aí fazendo uma analogia, uma comorbidade, que é o fato de que o regime contratual administrativo no Brasil já não é eficiente. A gestão dos contratos administrativos no país, ela é marcada por vários vícios, várias falhas, e você vai pegar um evento dessa magnitude e numa realidade que já apresenta muitos vicissitudes. Então, é realmente um trabalho muito, muito hercúleo. Assim. A preocupação do projeto foi tentar, pelo menos, tirar algumas amarras do início desse trabalho. Então, prover aí algumas soluções que, tudo bem, vamos começar a discutir, vamos começar essa tarefa complicada, mas pelo menos já pavimentada algumas premissas iniciais. Mas é realmente um trabalho hercúleo. Vai ser difícil, a administração tem que estar preparada para o particular de má-fé, que vai tentar colocar no bojo do reequilíbrio pela pandemia situações passadas, ou tentar um ganho excepcional, sem fundamento, e, de fato, é um trabalho realmente muito difícil, e que a ideia do projeto é tentar, pelo menos, ajudar um pouco nessa tarefa.
Diego, eu queria saber, assim, eu gostei do seu otimismo, assim, com que eu e a Vera nos deparamos só com esse mar de rosas, de órgãos de controle eficiente, de gestores eficientes, assim, porque mesmo aqui em São Paulo a coisa não está fácil, não. Acho que ninguém consegue desse mar de rosas aí. É menos difícil, talvez. É menos difícil. Talvez. Você também, a Verinha também, deu para ver uma diferença significativa na atuação, por exemplo, em demandas que eu atendia antes, que diziam respeito a concessões rodoviárias, ferroviárias, aeroporto, que o diálogo era com agências reguladoras, com o Ministério Público Federal, com a Advocacia Geral da União, e agora a questão que envolve, por exemplo, questões de água e saneamento com municípios distantes dos grandes centros. Os gestores se esforçam, mas eles não têm o mesmo volume de informação. Quem sabe esse tipo de diálogo aqui, internautico, né, facilite a nossa vida para frente, o que já é uma coisa boa do projeto de lei que nós estamos aqui conversando. Não fosse ele, não estaríamos. Obrigada, professores. Então, pessoal, a gente está se encaminhando para o final do nosso debate, da nossa conversa. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode falar nesse momento, pode me interromper aqui agora, abrir a telinha, levantar a mãozinha. E se ninguém tiver, eu tenho uma. Eu gostaria de ouvir os nossos 3 convidados. É uma pergunta mais geral, mas uma curiosidade pessoal. Se o projeto de lei for aprovado, mesmo sendo essa futura lei, como disse o professor Egon, considerada apenas uma taxatividade do lícito, se teria algum efeito favorável à já crescente ideia de consensualidade em contratos públicos. Ladies first. Eu acho que sim, Mariana. Eu acho que ele está no caminho que a gente vem discutindo bastante tempo na literatura, sobre a necessidade cada vez mais importante de se buscar consensualidade nas decisões da administração pública. É um novo modo de se administrar. Eu só acho que a gente agora precisa evoluir um pouco mais, e não era foco desse projeto, de a gente melhorar as qualificações, os protocolos, e como é que a gente consegue estimular a boa-fé e o estímulo das partes ao seu limite nesse momento consensual. Porque o que eu sinto é que as partes, elas nem sempre vão com esse objetivo para um ambiente de negociação. E muitas vezes o poder público não se sente obrigado a cumprir aquilo que foi determinado por um ambiente de mediação, por exemplo. Então, eu acho que o projeto de lei também chama atenção para esse aspecto, que é o fato de que estamos neste ambiente, mas ainda falta muito para se ter maior comprometimento, especialmente da esfera pública, e credibilidade para as soluções que vierem a ser tomadas nesse ambiente de consensualidade. Era isso. Professor Caio, por favor. Bom, sem dúvida, Mariana, eu acho que essa foi uma linha mestra do projeto, foi buscar soluções consensuais. Se vocês olharem toda a construção do projeto, desde a ideia do plano de contingência, a discussão das partes, a necessidade de acordo expresso para que fosse alterada a equação contratual, a própria ideia de se incorporar mediação e arbitragem, essa foi uma linha mestra do projeto, principalmente pela certeza de que, sem consensualidade, se as partes quiserem sentar na mesa, como a Vera bem expôs, pensando já no conflito, numa solução unilateral, ou numa solução que só agrade a uma das partes, realmente não é um prognóstico muito bom de resolução desses conflitos. Então, a consensualidade, sim, ela foi uma linha mestre, mas é isso, esse projeto ele tem um foco muito restrito, assim, a gente ainda precisa de muita areia e muito caminho aí para trilhar
para chegar realmente numa ideia de consensualidade, assim. Então é interessante que, sem querer me alongar muito, mas você vê como as coisas estão colidem, né? E como esse é um tema recorrente. O evento que eu estava agora há pouco, o professor Justino, era justamente para discutir acordos administrativos, e eu apresentava justamente um caso aqui de São Paulo, veja você, a gestão aqui de São Paulo do Judiciário, em que a administração e particular celebraram um acordo, que era um acordo que, acima de tudo, visava destravar a execução de um contrato que já estava parado há muito tempo, e já existia uma ação de rescisão, inclusive, na Justiça, e as partes entenderam por bem colocar esse acordo para homologação do Judiciário, imaginando que assim teria uma segurança jurídica maior, porque era evidente, para quem olhasse a situação, que o acordo era o melhor deslinde para o conflito. E o Judiciário não só não homologou, como julgou o acordo ilícito, porque, segundo uma perícia que foi determinada, o fato de você abrir mão de uma parte do equilíbrio alterava, veja você, alterava as condições de pagamento pactuadas entre as partes e que aí haveria uma disponibilidade do interesse público para a administração transigir em relação a isso. O resultado dessa decisão, estapafúrdia, com todo respeito ao juízo do caso, foi que um litígio se transformou em vários, que outras ações judiciais vieram ao cabo disso, o processo administrativo nunca se encerrou e o contrato administrativo continua parado até hoje. Então, você vê como o problema da consensualidade e dessa realidade ainda de estabilidade de segurança jurídica, ele é relevante no campo dos contratos administrativos aqui no país. Eu costumo dizer que as negociações e a mediação elas são realizadas num condomínio de casas de lords ingleses. São pessoas de bom trato, que têm gentleman's agreement. E agora chegou um vizinho barulhento, cujo filho, desde criança, foi dito, olha, tudo que se fizer é autoimperativo, é autoexecutável, e se você gostar do brinquedo do vizinho, fique tranquilo, que eu exproprio e quem sabe um dia paga uma indenização para ele. Não tem que devolver o brinquedo para o amiguinho, sabe? O brinquedo é teu, basta você querer. Esse é o ingresso desse monstro chamado administração pública no mundo das negociações. Agora, a minha percepção é o seguinte, e claro, esses dilemas que o Caio narrou agora, esse caso, eles revelam algo que a gente precisa realizar no sentido de tornar real, to realize, se conscientizar de que nós já vivemos no ambiente de consensualidade. Nós já vivemos no ambiente de negociação administrativa. Basta que nós vejamos, por exemplo, e aí é ainda mais sério, né, a questão da Operação Lava Jato. Nada obstante, possamos ter as reservas que tenhamos quanto ao método pela qual foi utilizado, foi implementada a negociação, mas é um processo muito mais indisponível do que, imagino, o contrato administrativo que a gente possa imaginar, né? Que você estava jogando interesses de persecução penal de um lado e direitos mais sensíveis, como a liberdade, do outro, e que foram resolvidos por meio de negociação. É perfeitamente possível negociar. Uma licitação é uma negociação coletiva. Um leilão é uma negociação coletiva. Nós vivemos negociações. Nós negociamos o tempo inteiro. E a administração pública precisa se conscientizar disso. Agora, só se conscientizará por meio de iniciativas como essa, do professor Gustavo, acadêmica, com nossa iniciativa aqui de fazer esse debate, a iniciativa do Caio de fazer o acordo e tentar homologar judicialmente, deu na trave, mas é desse jeito, a gente vai ter que aprender, vai ter que fazer e vai ter que tornar uma prática, porque já existe, já faz parte do nosso cotidiano. Desde 2015 está no Código de Processo Civil, na Lei de Mediação, né? Já faz tempo que está. E eu me esforço. Fico insistindo, pronto. E agora eu acho que, na verdade, vocês, Pablo, Mariana, tem uma vantagem incomensurável em relação a este que vos fala, né?
quando eu entrei na faculdade, negociação era um assunto, quem sabe, da faculdade de administração, né? Direito não, direito era pretensão resistida, resolução, né? Vem a carne-lute. Né? Ajuizamos uma demanda perante o juízo. É assim, e se for solução, pretensão resistida frente à administração pública, eu faço o que eu quiser. Eu sou a criança mal educada que eu tenho, que eu posso tomar minhas próprias atitudes e ninguém me reprime. Porque, aliás, além do mais, as coisas que eu faço têm presunção de legitimidade. Né? Então, não tem como me conter. O mundo mudou. A gente precisa se realizar disso e vocês vão ter condições com muito mais qualidade e aptidão do que eu, né, de implementar essas questões. Só não podemos nos afastar disso. Obrigada, professores. Como eu disse, agora estamos nos encaminhando para o final. Vou abrir agora a palavra para todos para fazerem as considerações finais, por favor. Eu só tenho a agradecer muito o convite, que saiu melhor do que a encomenda, que o Caio veio aqui nos brindar nesse ambiente super bacana de ter a oportunidade de ouvir alguém que participou da elaboração do projeto. O meu querido amigo Egon, que eu já estava com saudades de ver no vídeo. Apesar de tantos webinars, né, a gente agora acabou se vendo mais, mas eu já fico com saudades. De um dia para o outro a gente precisa continuar. E Pablo, Mariana, eu agradeço muito vocês terem tido essa oportunidade, porque eu vou falar aqui de forma muito sincera. Eu acho que esse foi o debate mais gostoso que eu fiz a respeito do tema Covid e contratos administrativos, porque ele foi muito... a gente ficou muito à vontade, a gente já teve a oportunidade de falar um pouco sobre o assunto em outros tantos lugares, e aqui a gente foi direto no ponto, a ideia da gente falar 10 minutos acho que foi muito boa, e a gente acabou fazendo um bate-papo, ainda que sem uma taça de vinho, mas foi um bate-papo de alta qualidade, com uma plateia elevadíssima. Um beijo para o Gabriel, que eu faz tempo que eu não o vejo, desde a sua banca, para a Cris, para o professor Zé Roberto Pimenta, querido Egon, Caio, Pablo, Mariana, muito obrigada. Prazer em revê-la aqui, espero que nos vejamos em breve pessoalmente também. Tchau, um beijo. Bom, da minha parte, assim, acho que reiterar o agradecimento à Mariana, ao Pablo pelo convite. Para mim foi uma surpresa bacana ser chamado para um debate com o Egon e para a Vera. Como eu falei no início, eu tenho mais a aprender do que falar com esses dois, aí, sem dúvida nenhuma. São inspirações para mim e continuam sendo assim, duas mentes brilhantes do direito administrativo, e eu aqui, por sorte de ter trabalhado no projeto, tive essa honrosa oportunidade de ouvi-los novamente, de encontrá-los virtualmente. Queria parabenizar muito a vocês do Núcleo. Assim, eu acho que não só esse debate, mas outros que vocês têm organizado, sem dúvida nenhuma, enriquecem muito o debate acadêmico no direito administrativo. Assim, acho que a gente vive um momento de ebulição no direito administrativo e que bom que a gente tem aí jovens pensando e dedicados a debater e oportunizar aí a todos um debate dessa qualidade. Espero ter passado aí bem as impressões. Não consegui convencer o Egon, é difícil conseguir convencer o Egon, mas estou muito contente aqui em reencontrá-los a todos e com essa plateia altamente qualificada. Então, um abraço para todos, obrigado aí para aqueles que nos ouviram aqui durante quase já mais de uma hora de evento, enfim. Então é isso. Um abraço a todos. Também aqui é só gratidão, né? Só gratidão. Eu queria agradecer o Pablo, a Mariana, para mim é uma alegria voltar aqui, especialmente por rever a minha querida Vera e ter a oportunidade de ter uma experiência de interpretação autêntica, né? Não é todo dia que a gente pode falar com o legislador para ele dizer para a gente qual é o significado da lei, isso não é para qualquer um, né? Mas o que eu imagino é que esse tipo de debates efetivamente é muito, muito construtivo, não só para vocês, mas para nós também, para a Vera, para o Caio, toma a liberdade de falar em nome deles também. E talvez aqui
e já se passou o tempo em que o direito administrativo vivia de verdades absolutas e que o debate era banido da academia. Ao contrário, é bom debater, é bom contrariar, é bom ter opiniões antagônicas e vamos celebrar isso. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço imensamente àqueles que nos ouviram também. Obrigado pela paciência. Com certeza, professor Egon. Sempre é bom ouvir opiniões contrárias. E muito obrigada, professora Vera, professor Caio, professor Egon. Foi realmente muito enriquecedor. Eu aprendi muito com esse debate. Acredito que todos os ouvintes também. E é isso, pessoal. A gente gostaria de agradecer a participação de todos e a presença de todos. E entraremos em contato aí com o pessoal para a próxima conversa que vamos agendar em breve, tá bom? Obrigada.